Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E hoje o nosso papo tem como título alguma coisa que tem muito a ver com o teu livre-arbítrio. O nosso título é Você Decide. Então eu vou iniciar o bate-papo rogando a você mais uma vez para que me ajude a divulgar a palavra de Deus, se inscrevendo no meu canal YouTube e compartilhando esse vídeo com os teus amigos. Bom, você decide. E nosso bate-papo então volta para examinar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 6. E para podermos caminhar com segurança por esse longo caminho de sabedoria, confira, em nome de Jesus, os primeiros vídeos nos quais eu revelei as ideias centrais de Romanos capítulo 1 ao capítulo 4. E também quem era Paulo e por que escreveu essa carta inspiradora. Vimos que toda a humanidade está desesperadamente presa nessa cadeia do pecado e necessita ser resgatada. E que esse resgate não poderá vir através dessas pessoas que imaginam que podem ser salvas através do cumprimento da lei ou de qualquer outra maneira. Aprendemos também que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O caráter justo de Deus o levou a resgatar a humanidade através do sacrifício do seu Filho unigênito, cuja vida foi doada a fim de pagar o mais alto preço pelo nosso resgate, preço de sangue. E pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Mestre, todos os que nele creem são lavados e justificados de todo o pecado, a fim de que nosso Mestre possa constituir como seu um povo, uma família multiétnica da fé através de Abraão, constituída por todas as raças. Agora, nos próximos 2 movimentos dessa carta aos Romanos, que examinaremos, Paulo vai desenvolver ainda mais essas ideias maravilhosas. Então, quero que você relembre os argumentos do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé, segundo os quais, quando as pessoas confiam na morte e ressurreição do nosso Mestre Jesus, elas recebem um novo status. Seu relacionamento com Deus é restabelecido, são introduzidas numa nova família do povo da aliança com Abraão e recebem um novo futuro, a esperança de uma vida transformada. Paulo quer demonstrar que com essa realidade deveríamos reformular cada parte da nossa existência. Isso porque integrar essa nova família significa fazer parte de uma realidade que Deus está criando através do nosso Mestre Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então Paulo retroage a figura da primeira personagem da história bíblica, Adão. Seu nome significa humanidade, e Adão, como toda a humanidade depois dele, escolheu o pecado e o egoísmo. E assim, todos nós enfrentamos o julgamento de Deus e nos tornamos escravos da influência do pecado, que tem como resultado a morte física e espiritual. Paulo então compara Adão a Jesus, o novo Adão. Um homem que viveu em obediência fiel a Deus, demonstrada pelo seu sacrifício de amor na cruz do Calvário. E agora nosso Mestre oferece sua vida como um presente, uma dádiva para toda a humanidade, a fim de que possam ser justificados diante de Deus. E assim Jesus permanece como cabeça de uma nova humanidade que está sendo transformada por essa dádiva, por esse presente. E a partir daí, iniciaremos o exame da última fase do segundo movimento da carta de Romanos de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E Paulo lembra aos cristãos em Roma que escolher seguir nosso Mestre significa deixar a antiga humanidade, o primeiro Adão, que eles têm, que eles viviam, e entrar na nova humanidade de Jesus, o segundo Adão. Lembra, por outro lado, que o batismo deles era um símbolo sagrado dessa transição. Sua velha humanidade morreu com Jesus e sua nova humanidade ressuscitou com nosso Mestre dentre os mortos. Fica claro que quando você se une a Jesus, sua vida se une à vida do nosso Mestre. E o que é verdade nele, em Jesus, agora é verdade também em você. Isso se dá quando você aceita assumir. Você aceita assumir essa nova identidade como nova criatura, semelhante a Jesus, e então você está liberado para se tornar verdadeiramente num ser humano de todo o coração, liberado para amar a Deus e ao próximo e ser amado.
é uma maravilha. Só Jesus poderia fazer isso por mim e por você. E em Romanos 6, Paulo dá seguimento ao seu discurso sobre a graça, a liberdade que ela nos proporciona e a contradição que a graça tem em face da lei que escraviza, condena e não liberta ninguém. Destaco, nesse exame de Romanos capítulo 6, a ênfase que Paulo dá a esse estatuto e a esse estudo, no sentido de esclarecer que a graça não pode e não deve ser usada como desculpa para pecar. Em Romanos 6, versículos 1 e 2, Paulo rebate e recrimina essas pessoas que ainda usam a graça como desculpa para não mudar de vida, argumentando: já que nosso Mestre Jesus morreu pelos nossos pecados, quanto mais pecarmos, mais dignos de perdão seremos. Meu irmão, minha irmã, esse raciocínio é pura estultícia e não tem lógica, justamente porque a graça, ao invés de desculpa para pecar, ela nos dá forças para lutar contra o pecado. E a palavra de Deus é clara, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Ao falar de morte para o pecado, Paulo distingue dois tipos de morte: a morte física e a morte para o pecado, que é a separação do cristão do domínio do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo se dirige aos cristãos como batizados em Cristo Jesus. Esse vocábulo é direcionado aos que, pela fé, participam da morte de Cristo. Como já disse anteriormente, o batismo é uma forma de declaração e testemunha dessa morte e ressurreição de Cristo Jesus. O batismo une o cristão ao próprio Cristo e serve como um ato voluntário que demonstra a decisão pessoal de morrer para uma vida velha, para viver uma vida nova através do renascimento nas águas. Por isso, o batismo de crianças que ainda não têm discernimento nem vontade própria não deve ser realizado, porque não tem o condão, ou seja, não tem o atributo de um ato voluntário e consciente do significado de um novo nascimento. Então, em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, o apóstolo menciona nosso velho homem e o corpo do pecado, numa clara referência à nossa natureza decaída, enquanto éramos escravos do pecado. Quando o velho homem é destruído pelo renascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus, deixamos de ser escravos do pecado e somos livres em Cristo Jesus, nosso Mestre, Salvador e Senhor. E ao decidirmos morrer em Cristo, automaticamente rejeitando a vida de pecado, somos justificados das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Por isso Efésios 4, versículo 22, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano. No versículo 7, Paulo deixa claro que quem morreu para o mundo está justificado, ou seja, o pecado não tem mais poder para escravizar. E no versículo 10, o apóstolo esclarece que a vitória sobre o pecado é de uma vez por todas. Portanto, o pecado não pode ser nosso Senhor. Destaco no versículo 10 que Paulo pede para que nos consideremos mortos para o pecado, ou seja, que aceitemos como verdade o que Deus fez por intermédio da sua obra redentora na cruz do Calvário, através do nosso Mestre Jesus Cristo, e deixemos que a vida de Cristo resplandeça sobre a nossa vida. Em Romanos 6, versículo 12, Paulo é enfático ao relembrar que o pecado não pode nos controlar nem nos dominar. Em Romanos 6, versículo 13, o apóstolo volta a nos conscientizar que tudo depende da nossa decisão. Por isso expressa que devemos parar de entregar nosso corpo ao pecado para nos entregarmos em definitivo a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Essa deve ser uma decisão pessoal e íntima e que vai nortear, ou seja, direcionar toda a caminhada do verdadeiro cristão. Em Romanos 6, versículo 15 e 23, Paulo nos relembra Adão e nossa semelhança com ele, lembrando que não podemos ser escravos de Adão, o homem pecador, nem dos desejos da carne. Ao final desse nosso bate-papo de hoje, recomendo que você consulte Romanos capítulo 5, 12 a 21,
e compare com esse trecho que acabamos de examinar. Continuando, em Romanos 6,17, o apóstolo Paulo escreveu: mas graças a Deus, que tenho sido servos do pecado, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo está mostrando que a doutrina, ou seja, os ensinamentos trazidos com o conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho, é que modela a vida do cristão quando este se decide a viver em perfeita harmonia com a vontade do nosso Mestre Jesus. Observe, em Romanos 6, versículo 17, que Paulo diz, com muita clareza, de que maneira devemos, como novas criaturas, fazer uso dos nossos membros. Assim está escrito: como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Já em Romanos 6, versículo 21, o apóstolo indaga: e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Destacando que enquanto vivíamos no pecado, não tínhamos nada do que nos orgulhar. E para concluir esse bate-papo, eu desejo dar uma ênfase maior a Romanos 6, 23, onde está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse destaque é fundamental, uma vez que o apóstolo Paulo deixa claro que nossa desobediência, levando uma vida prisioneira do pecado, o resultado é a morte espiritual, sendo certo que estaremos destituídos da glória do nosso Deus e Pai. O pecado nos destitui da glória de Deus, nosso Pai. E por outro lado, nossa decisão de reconhecer o sacrifício do nosso Mestre Jesus naquela cruz e nossa obediência nos conduz pela graça superabundante que em Jesus há a vida eterna, um dom gratuito obtido pelo sacrifício de Jesus na cruz, cujo sangue, ou por cujo sangue, fomos lavados, perdoados e justificados. Simples assim e muito importante para a nossa vida. E nesse exato momento em que estamos entabulando esse nosso bate-papo, caminhamos num processo gradual de santificação, mas não podemos esquecer de que, para sermos verdadeiras novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos exercitar o nosso livre-arbítrio. Recordação que nos lembra o tema do nosso bate-papo em Romanos capítulo 2. Ser ou parecer? Pronto, você decide. Nosso bate-papo fica por aqui e rogo mais uma vez, me ajude, em nome de Jesus, a divulgar a palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal YouTube e compartilhe, também em nome de Cristo, esse vídeo com seus amigos. Graça e paz, que Deus te abençoe. Eu te amo, hein? Não esquece.